mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia, tô aqui com a Sim. Oi, gente! E se você é novo por aqui, nós fomos au pairs em 3 países. Hoje em dia moramos na Inglaterra e temos um site e esse podcast para ajudar você a ser au pair também e realizar o sonho de morar no exterior. Para quem não sabe, a Sim e eu nos conhecemos no processo de au pair da Alemanha. A gente se conheceu online, assim como muita gente ainda se conhece hoje quando vai ser au pair, e viramos amigas para sempre. O au pair traz muito perrengue, mas também traz muita coisa maravilhosa, como várias pessoas incríveis e amigos para a vida. E é nessa nota que eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que também foi au pair na Alemanha na nossa época. Foi lá que nos conhecemos e depois a gente acabou morando junto aqui em Londres, numa época muito difícil, mas muito divertida. Davi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oiê! Olá, todo mundo. Um prazer, Oi, Davi. Nossa, prazer. que ótimo de ter você aqui no podcast, porque eu sei que vai ter muito BO vindo por aí, mas a gente vai começar assim, dar só uma pincelada assim no basicão do início, porque com certeza tem muito homem que pensa em ser meio au pair e pensa que isso é coisa exclusiva para mulher. Então, assim, é bom a gente poder divulgar essa parte também, que Vamos então começar a nossa sessão de terapia de hoje, porque o pé se junta, vira terapia, né? Vamos lá. Então, comecemos. pecado, gente, pecado. O fácil. Nosso Muro das Lamentações. Você lembra disso, Davi? Saudade do Orkut algumas horas. Não era? Nossa. Vamos lá, gente. Vai lá, sim. Então tá, pois é, né? Gente, vamos focar. Mas então, Davi, por que você resolveu ser au pair? Quantos anos você tinha? De onde que você foi parar? Por que você foi parar na Alemanha? Então, é uma história mais ou menos meio longa. Eu vou tentar encurtar o máximo, assim, resumir o máximo que eu puder aqui. No Brasil, eu sempre tive muito um lado assim mais ativo na questão social. Sempre prestei alguns trabalhos voluntários. Fui sempre uma pessoa de esquerda, fiz parte da juventude do PT naquela época e tal. Os bolsominions agora vão pirar. Mas tendia naquela época também fazer ciências políticas, essas coisas, e conheci através do trabalho voluntário muitos estrangeiros que estavam ali para fazer um certo serviço social. E a princípio eu não entendia muito por que as pessoas saíam da vida boa deles e iam viver ou trabalhar de maneira, sei lá, assim, até bem rústica para os padrões lá que a gente vivia em Fortaleza na época. E isso aguçou um pouco essa minha questão, assim, eu acho que a minha visão era muito direta, eu não vi uma coisa assim bem ampla e não tinha muito ideia, noção, porque eu vi de famílias bem simples, bem pobres no caso, e na época, para gente, por exemplo, faculdade era uma realidade que não existia. Eu fui a primeira pessoa da minha família, assim, gerações a chegar a uma universidade. E daí pensei, já que a universidade aqui está terminando, então vamos expandir um pouco mais, porque não ir para fora. Mas aquela coisa, eu não sou rico, como é que eu vou para fora economizando e também fazendo ter sentido? Não adianta eu ir para fora, gastar um absurdo de dinheiro e voltar algumas semanas depois. Eu E queria na alguma coisa loucura, né? que realmente alguma coisa assim que fosse me dar uma coisa de futuro, então aprender uma língua, uma coisa do tipo. Nunca quis ir para os Estados Unidos por conta disso, de achar que inglês era uma língua imperialista, que não fazia muito sentido, os Estados Unidos não tinha muito para me agregar. De língua espanhola, tenho que dizer que subestimava a língua de alguma forma, e o alemão, tipo, parecia muito interessante. A minha ideia, por mais louco que seja, a ideia era, se eu aprender alemão, eu vou conseguir ler o Capital do Marx na língua materna, e vou ver se o contexto fica diferente ou não. Essa é a minha primeira ideia. A segunda era que eu conheci umas alemãs que eram tudo muito gatas, sabe? Então aquela coisa. Aí juntou o último ao agradável, bora pra lá. Eu tava assim, tipo, eu tava naquela coisa. Juntou Que, Marx. Marx com né? pegação. Lógico, assim, a gente tem que. Para mim, toda mulher do olho azul e loura era linda. Maria, naquela época você não tinha esse senso de beleza. Então eu pensei, então a Alemanha pode ser mais ou menos uma boa ideia. Foram eles também que me deu essa ideia do PEP.
A minha informação, a princípio, era sempre que o pé era quase que um curso de intercâmbio. A ideia era que nós, ou no É pra caso eu, ser, né? iria viver com as informações que eu obtive, que eram muito poucas naquela época na internet, era intercâmbio, eu viveria com a família e, em contrapartida, eu ajudava em algumas tarefas de casa, cuidava dos meninos e, por isso, a família acabava me dando uma gorjeta no mês, no qual me financiava, Uma gorjeta. mas mas a prioridade sempre... Mas no papel tá Gente, certo. a gorjeta É, é uma mesada, né? Mas gorjeta é um nome tão melhor é, que o salário que a gente ganha é, na Alemanha. então, tipo, para mim seria bem mais em conta e conseguir me manter durante um certo tempo sem precisar das próprias Paga aluguel, água, conta, luz, né? questões financeiras, esse tipo de coisa. Então, acabei me interessando e acabei resolvendo ir para a Alemanha. Acho que todo mundo que procura o programa de au pair tem mais ou menos o mesmo background, né? Que você quer sair, você vai pagar o intercâmbio, você vai pagar 3, 4, 5 vezes mais no intercâmbio. Então, o Ainda programa vai de au ter que pair geralmente gastar durante o intercâmbio, né? Exatamente. É tipo aquela procura do Google, como sair do Brasil sendo pobre. Sendo pobre. Aí tá lá, au pair. Eu acho que hoje sair assim do Brasil por si só está bem mais difícil. E eu acho que o pé continua sendo interessante. Uhum. E como é que você achou família? Eu achei que você tivesse ido porque o André tava lá e te chamou. Na verdade, o André meio que chegou depois de mim, né? O André, assim, é um amigo lá de Fortaleza, era o meu playboyzinho, era a pessoa que tinha carro. Eu lembro que eu estava... Como você é jovem, você procura várias coisas. Eu sempre digo que eu fui uma mestriz assim das religiões, né? Eu sempre buscava alguma coisa, vendo o que é o candomblé, o que é o catolicismo, o que é o cristianismo, o que é o satanismo, o que é tudo. E numa época eu estava muito de ser espírita, ou pelo menos estudar um pouco disso. E o André frequentava também um centro espírita nessa época e fiquei um pouco surpreso porque a gente sempre nunca falava de espírito, não via espírito nem nada, era só sentar, estudar, ler, ler, ler. Eu falava, nossa senhora, eu tô saindo da escola, entrando na escola, que coisa é essa? E tinha alguns momentos que a gente acabava trocando ideia, fazendo nossa vivência, e eu falava do projeto social, como esse projeto social me enriquecia, no caso, que eu não acreditava no voluntarismo em si, e sim que é sempre uma troca, você dá e você recebe. E comecei a falar das gringas e tal, e eu lembro que o André falou assim, mas isso depois, já que terminou, ficou com a finalização, todo mundo indo embora, falou assim, então, cara, legal você, né? É uma pessoa bacana e tal, espirituosa, bacana, gostei de você, mas vem cá, você tá falando dessas gringas aí, mano, você não quer sair não? Tipo, eu tenho um carro, você tem a mulher. Vamos trocar telefone. Aí eu falei, rapaz, pode até ser, né? Porque, tipo, na época eu não tinha casa, eu morava no escritório do deputado que eu trabalhava. Então eu falei, rapaz, você tem casa também? Ele falou, eu tenho. Então falou, fechou. Amizade de conveniência. E foi assim que a gente se conheceu. Mas, voltando para a pergunta, encontrei a família no Au Pair World. Não sei se ainda existe esse site. Sim, sim, sim. Encontrei algumas famílias e, na época, quem me ajudou foi até uma alemã que trabalhava na Casa de Cultura. Ela era professora e ela meio que traduzia para mim as coisas, escrevia um e-mail, falava, porque tipo, eu não falo até hoje nem português direito. Vacilar naquela época. Tipo, eu aprendi a falar Ich liebe dich com muita dificuldade. Ó, olha só o que ele aprende, né? O que eu sempre lembro do Davi falando é fucking off, com aquele sotaque. Amo. Mas eu peguei o sotaque daquela fortalezense lá, porque quando eu vi aquela mulher falando, que falava o inglês que nem uma cearense falava assim, eu falei, vixe Maria, então vamos usar aqui o fucking off da mulher, que é bonitinho. Acabei achando uma família em Nuremberg, deu tudo certo, ela só estava precisando de alguém para 6 meses e acabou fechando. Acabei indo para lá. A viagem até chegar nessa mulher foi um sacrifício, mas a gente conseguiu. Quando eu meio que fechei o contrato com a mulher, no Fortaleza você só tem um consulado honorário, então eu tinha que ir no consulado mesmo que ficava em Recife. Então para a gente já era um pouco mais difícil, porque sem se deslocar de Fortaleza para Recife para poder tirar o visto lá. Eu consegui falar muito com o cônsul em Fortaleza, ele parecia um alemão assim, bem do mal, sabe? Você olha para uma pessoa, você fala, nossa, eu vou ter medo desse homem. Se uma pessoa séria, aquela cara fechada, toda enrugada, olha assim com o olho, falando, o que é que você quer? O que é que você quer aqui? Aí um homem abre a boca e fala, muito bom dia, que bom que você tem interesse em ir para a Alemanha. Mas a Alemanha é um país um pouco difícil, né? Fofo. Muito Fofa. fofo, nossa senhora.
E eu não precisei até ir para Recife, eu lembro que ele meio que fez as coisas assim, oficial, não sei. A informação na época era que você tinha para Recife. A Alemanha, tudo depende de quem que você vai pegar. Tem as regras, mas elas podem mudar dependendo da pessoa que você pega. Dependendo do humor da pessoa que tá te atendendo ali. É, Pode ser um tá boa amor, pode fazer sua vontade. vida. Então, arrumei minhas bagagenzinhas, me despedi de todo mundo e fui para a Alemanha. Viajei com uma camisa social, uma calça jeans e uma sandalinha de nordestina. Era novembro, dia 27, 28 de novembro, não me lembro. Todo mundo falava para mim, Davi, não compre nada de inverno em Fortaleza, porque não tem sentido, a gente não tem inverno, não, as coisas não são tão Ainda frias mais assim. em Fortaleza, Então, tudo que você vai comprar para inverno significa que você vai para a Europa, para os States, alguma coisa assim. É muito caro. E lá você tem, na Alemanha, no caso, tem tem H&M, tem CIA, essas coisas que vendem bem baratinho. E no caminho até chegar nessa loja é tudo climatizado, vai estar tudo aquecido. Eu falei, perfeito, vamos nessa. Ai, Chego lá, combinei com uma guria que era uma alemã, morava próximo de Frankfurt e falou, eu vou te buscar no aeroporto. Quando é que você chega? Eu falei o horário tudo direitinho e tal. A minha bagagem não saiu, eu tive que esperar a minha bagagem muito e para se comunicar com as pessoas não davam certo, me mandaram para um canto, me mandaram para o outro, até que depois de 1 hora e meia eu consegui a bagagem. Fui para a questão da imigração, eu tinha o visto já no meu passaporte tudo direitinho, mas o policial não foi muito com a minha cara, ele ficou perguntando alguma coisa, perguntava, falava, olhava para ele e falei, Nuremberg. E ele falou, eu falei, Nuremberg. Eu falei, em inglês. Eu falei, what is you? E ficou só nisso, né? E daí ele me levou para uma salinha. E nessa salinha, um outro começou a falar, olhou assim pro meu visto, olhou para minha cara, olhou para um monte de coisa. E falava um monte de coisa, eu não entendia nada. E tinha outra senhorinha que era espanhola também, e ela chegou assim, meu filho, você é sul-americano? Eu falei, sim, pode traduzir aqui? Eu falei, traduzir, entendo, pero não hablo, não sei. Deu para resolver muitas coisas dela, a Não é bichinha foi comigo não, embora também. moça. É. isso é errado. E aí os caras ficaram lá falando as coisas tão assim, eu falei, olha, esse cara deve estar algum problema. Na minha concepção, eu tinha um visto, tinha um dicionáriozinho portátil, assim, pequenininho de bolso. Cheguei para eles, montei uma frase e falei, eu sou o Davi, eu sou brasileiro, eu sou au pair em Nuremberg, o nome da minha família é Salzwedel, como estava ali. Se queres informações, tem na internet, eu posso abrir o meu e-mail. E o cara olhou assim para mim e falou, no internet. Aí eu falei, no internet, você entende qualquer lugar, né? Aí eu só escrevi uma frase e disse, no internet, no my problem, I sit, ponto. Aí fui sentar e falei que eles tinham que resolver as coisas dele lá. Eu falei, pronto, eu achei que estava no meu direito, né? Aquela coisa, eu estou dando direito, então problema sexual deles. E depois Gente, mas chegou um você cara... tinha o visto? Não? É a primeira vez que eu tô ouvindo isso, assim. Olha essa cara de favela aqui, tipo, o cara da favela, o cara falou, o que esse cara Coisa! quer fazer? Sei lá, não fala PN. Aí chegou um outro cidadão, ficou uns ramna com eles também. Pelo que eu entendi, pelas mímicas e pelas coisas, os caras olhou para o meu passaporte, olhou para o meu visto, olhou para minha cara, falou algumas coisas que ele falou, se o cara tem um visto, por que vocês estão parando ele? Deixa ele passar, o problema é dele. E isso foi que a pessoa que foi me buscar, ela meio que estava desistindo já, porque já tinha umas 2, 3 horas que o meu voo estava ali, ninguém tinha Gente, informações minhas. imagina. Eu não sei porquê, mas naquela época tinha certa já teoria das conspirações. A pessoa falava que não era muito bom você colocar o seu nome, seus dados nos e-mails. Então eu escrevi um e-mail que eu me chamava Davi Huskerville. O Huskerville era só a questão do cão dos Baskervilles, do Sherlock Holmes, que eu era sempre um fã, e só não queria colocar Baskerville para ficar muito assim, coloquei Husky, assim como seria meio que Husky, sabe? E a pessoa que foi me buscar achou que esse era o meu sobrenome. E ficou tentando, eu estou esperando um Davi Huskerville que vai chegar do Brasil. E quem sabia, essa pessoa não existe, não. E falaram até lá, Davi Huskerville, por favor, compareça à entrada, não sei o quê, não sei o quê. E eu sei que depois que esses policiais me deixaram sair, essa pessoa pegou e falou, nossa, Davi, a gente foi embora e resolvemos voltar porque no meio do caminho, porque não sei, uma coisa falou e eu estava saindo Gente, lá que com um problema com eles. sorte. Essa pessoa falava português, né? Ela foi com o namorado dela e eles me levaram para uma vilazinha pequena. E eu, lembrando que eu só estava com camisa social, calça jeans e Sandalinha. chinela nordestina. E isso era novembro, foi o maior inverno dos últimos 30 anos. Então, além de estar muito frio, tinha muita neve, muita coisa, e eu tudo maravilhado com a neve, falando, igual os filmes de Macaulay Culkin.
E no meio do caminho eu estava só dando por floresta, e eu louco para assim, para urinar. E eu chegando para ela e disse: Olha, amiga, eu preciso ir no banheiro, eu não estou mais conseguindo. E ela disse: Olha, vai demorar um pouquinho mais, não sei. Eu falei: Cara, eu vou ter que fazer aqui, ó. Você se garante? Eu falei: Me garanto. Ela parou lá no canto, eu saí correndo, e nisso, tipo, com a neve até o joelho, e tudo bem. E eu nem me toquei com frio, não senti, eu juro que não senti muita coisa. Eu falei, isso aqui não é tão assim como todo mundo fala. Quando eu abri a calça, que baixei as calças, que eu olhei pro Piu-Piu, ele se escondeu. Tipo, ele era inexistente, ele não existia. E eu falei, amigo, cadê você? O que é isso? Eu só comecei a ver, eu só comecei a ver que estava tudo esquentando. E eu falei, nossa. Aí depois eu percebi que os meus pés estavam sendo queimados pela neve, sabe? Assim, eu falei, Aham. meu Deus, o que é isso? E eu tentando voltar pro carro, e porque a sola da minha sandália era de pneu, a estrada estava meio congelada, eu acabei escorregando, caí. Quando eu caí, comecei a me mijar e eu perdi todas as forças. Eu não tinha força para fazer nada, eu não conseguia me levantar. E eu olhava pro pessoal do carro de dentro com um olho desesperado, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E eles rindo, porque ela foi em Fortaleza, quando alguma desgraça acontece, você primeiro ri e dá um grito, aí é depois que você ajuda, né? E acho que ela aprendeu isso e o desgraçado também. Ficaram me olhando, ficaram rindo, mangando da minha cara, e eu todo mijado no chão, sem força, achando que ia morrer. E aí, quando eles percebem, eu acho que ele vai morrer mesmo, eles me levaram, botaram pra dentro do carro. E quando eu cheguei na vila, eu fiquei doente. Nossa, eu fiquei muito doente, achei que ia morrer. E como a vila era muito pequena e a vila era assim da família, todo mundo ficou sabendo da história. E eu lembro quando eu estava já curado, assim, uns dias depois, que toda a vila foi lá me ver. Aí as pessoas levaram casaco para mim, levaram essa cueca zona grande, levaram um monte de coisa. E até uma vovozinha, que ela levou umas tangerinas, que ela cortou assim a casquinha e botou 20 euros, sabe? E toda roupa que eu ia tinha assim 10, 15 euros. Ai, que Nossa, fiz legal, a que festa ali, né? fofo, Deu para comprar um gente. laptop depois. Mas foi difícil. Ai. Eu nunca vou Não, esquecer. a primeira semana, né? Primeiro Na dia, o Europa. primeiro dia. Primeiro dia, né? Eu falei a semana que até ele fica doente, né? Ele ficou doente, aí teve uns dias ali. Vou falar uns dias da semana. É, Olha só como é que a gente começa uma experiência, né? eu achei que os perrengues iam começar mais pro meio da história. Mas não, com a história começa com perrengue. Para cortar para ir já para chegar em Nuremberg, eu lembro que a mina pegou e falou assim: Olha, Davi, você vai agora para Nuremberg, você vai num trem sozinho. Você indo num trem sozinho, pelo amor de Deus, você vai ter uma troca em Babenberg. E só essa troca e depois você vai para Nuremberg. Você não pode perder, você chega na plataforma 8 e você vai ser da plataforma 12. Você tem 5 minutos para trocar de trem. Eu falei, tá bom. Cheguei lá em Baden-Berg. De sandalinha. Não, eu já tava com um Não, pouquinho. já deram para ele um monte de roupa, Já não deu, lembra, foi não? tudo. Nossa senhora. Ela tava praticamente que nem um esquimauzinho. Aí quando eu cheguei em Baden-Berg, eu vejo que as pessoas estão indo para uma direção e elas entram dentro do buraco e somem. E todo mundo sumiu. Eu falei, valeu, Nossa Senhora, para onde é que o povo foi? E o trem saiu de onde eu estava. Aí eu consegui ver as outras plataformas. E eu vi, assim, uma, duas, três, e tá lá, a plataforma 12 tinha um trem lá. Eu falei, tá ali o meu trem, perfeito. E as pessoas desapareceram desse buraco, eu sem saber o que fazer. E eu vi que um desgraçado pegou e apertou o botãozinho da porta do trem e a porta abriu. E quando ele entrou, passou um tempo, a porta fechou. Só que, tipo, eu vi uma cidadinha chamada Caucaia, próximo do Ceará. Só tem um trem. Quando o trem chega, ele fica todo o tempo com a porta aberta. E quando ele vai embora, a porta fecha. E essa é a minha experiência com o trem. A gente não tem trem no Ceará, sabe? E quando eu vi a porta fechando, eu falei, meu Deus do céu, o trem tá indo embora. E as pessoas estão desaparecendo no buraco. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente faz em Fortaleza. Não, peguei as minhas bagagens todas e saí, pulando dos trilhos, de plataforma em plataforma, Ah! para chegar no trem. E eu vi todo mundo gritando, e o pessoal gritando, e não sei o que e tal. E eu falando, todo mundo tá vendo a mangangada que eu tô fazendo, então baixa, provavelmente mangando de mim, né? E aí, uma coisa assim. E eu chegando e passando da plataforma para plataforma para. Quando eu chego na plataforma que tá o trem, quando eu vou apertar o negócio lá para entrar no trem, alguém me puxa aqui pela camisa, é um soldado do exército, tem dois gigantes, começou a falar um monte de asneira, aí chegou a polícia, aí chegou o segurança da estação, e chegou uma outras pessoas e ficaram me rodeando.
E todo mundo, e eu falando, que povo grande é esse? Que todo mundo era grande. E eu olhando assim pra cima, e só com aquelas caras feias, fiz alguma merda, não sei o que foi. Dá uma pausa só um segundo, só pra avisar a gente. Olha só, eu e a Cintia, a gente fez o quando o Davi contou que foi nos trilhos, porque é uma coisa que, pelo menos na Alemanha, você não faz de jeito nenhum, porque tem trem-bala. Se vier um trem-bala, já era pra você. Bebidão. Imagina Davi Meu pulando de trilho em trilho Deus! cheio de mala. Caraca, garoto. Principalmente nas estações regionais, assim, de trem regionais, que ali esse trem rápido não para, né? Então ele só passa voado. É. E eu só vi que, tipo, eu lembrei de um documentário que eu assisti, que era sobre os turistas asiáticos, quando eles estão nos outros países, eles fazem muito esse tipo de erro cultural e são perdoados. Então eu falei assim, por conta que a cultura é muito diferente. Quando eu lembrei desse documentário, a primeira coisa que eu fiquei olhando assim, eu falei, arigato, arigato, Nuremberg, né? Nuremberg, né? Eu só olhando pra Você ele. começou a falar arigato? Arigato, arigato, Nuremberg, Nuremberg. E esse povo pegou, assim, que o controlador do trem pegou minhas coisas, jogou assim dentro do trem, e eu fiquei assim, que nem aqueles cão, quando fica triste, pois fez uma coisa errada, assim, no cantinho, e toda vez que alguém passava, falava, Nuremberg? E não falava, não. Ai, quando cheguei em Nuremberg, a minha mãe hospedeira me achou, porque viu lá com aquela cara de perdido, falou, você que é o Davi? Eu falei, sim, eu que sou o Davi, tudo bem? Ela, tudo bom, não sei o que, começou a falar, e eu só olhava para ela assim e falava, não entendi nada do que ela tava falando, né? Ai, gente, E aí começou a socorro. sua experiência de au pair. Depois disso tudo, isso daí foi tudo antes mesmo da experiência começar, né? É. É, foi, Isso foi foi só para chegar interessante. lá. Foi para chegar chegando, né? Foi para chegar tem que fazer um monte de merda mesmo no caminho. Já chegou Ai, causando, né? Tá com umas 3 passagens pela polícia no Nossa senhora, aeroporto. Mas aí você socorro, chegou em gente. Nuremberg e começou a trabalhar com essa família. Quando você finalmente conseguiu Nuremberg chegar. foi bom, tipo, não falava nada de alemão, mas aí comecei a fazer um curso, se bem que o curso foi errado. A minha host Mada falou que é melhor ele fazer um curso do que não fazer nenhum, e acabou me colocando num grupo de avançado. Então lá isso me deixou um pouco deprimido, Socorro. porque eu não entendia nada, e todo mundo que estava lá entendia alguma coisa. E eu fiquei pensando, pô, será que eu sou muito fraco realmente para línguas? No final, foi que o professor conseguiu me passar a dica que aquele grupo já era para de avançado, eu tinha que voltar para os iniciantes. Mas no mais, o que me interessou bastante foi essa questão do primeiro contato, ver como é que uma família alemã vive. A mãe era muito nova na época, eu estava com meus 22, ela tinha 26, já tinha 2 filhos. O pai não era presente. O pai, na verdade, ele era um sul-africano que chegou a ir para a Alemanha, mas depois se envolveu com coisas erradas e acabou tendo que sair. Então, eles praticamente não tinham nenhum tipo de relação. Me deixou muito intrigado também a questão da independência das crianças. Eu lembro que as crianças eram que me levavam na escola delas e não o contrário. E eu lembro que o meninozinho, eram 2 crianças, uma tinha 3, a Laura, e o Leonardo tinha 5. E eu lembro que quando a gente primeiro deixava a Laura, depois eu ia deixar o Leonardo, ou no caso ele me levava para a escola dele, e ele me ensinou como voltar. A gente pegava 2 ônibus e um metrô. E ele me ensinou como voltar para casa, e me ensinou até a opção caso eu me perca. E me ensinou assim com uma paciência, porque ele sabia que eu não entendia, mas que eu conseguia seguir Gente, algumas coisas por 5 que anos. mímicas assim na mão, fofinho. né? E ele falou, olha, se você não se perder, você vai, e você vê casa. E tipo, ele falou que se eu me perdesse, eu tinha que procurar essa rua principal, porque ela me deixava em casa, né? Eu só tinha que seguir ela direto, ia demorar, mas eu chegar. E assim, a minha experiência foi bastante boa. A mãe foi sempre muito cuidadosa, era vegana. Eu nunca vou me esquecer do trauma da minha vida, que foi doido para comer uma comidinha normal. E a mulher falou, não, eu já cozinhei. Quando eu chego em casa, tem uma batata, uma cenoura e manteiga vegana, que não tem gosto de manteiga. Essa foi a comida, sabe? E eu falava, nem lá no Nordeste, passando assim aquela necessidade, a gente tinha pouca coisa para comer. Ave Maria. Ave Maria. Mas, enfim, no mais foi essa Oh. questão também, do jeito deles serem, do jeito deles viverem também. Foi interessante.
sempre tinha umas coisinhas bem interessantes à noite, que a mãe sempre me chamava para conversar, para perguntar como é que foi o dia. Só que eu não entendia, eu ficava seguindo as pessoas conforme a feição, as Aham. feições que elas faziam. E eu lembro que a mãe chegou e falava assim, Podia estar te xingando Davi, com um sorriso no rosto. Aí chegava, Davi, Hans, 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 ela tava com cara meio séria, e eu olhava para ela e falava, ja, ja. E eu falava um cara mais triste, Davi, Hans, 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 eu falava, ja, ja. Ela falava, Davi, Hans, 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 eu falava, ja. Isso era meu com o Thiago, até que ela perguntava, você ainda está com fome? Rastunga? E isso eu sempre entendia, né? E quando eu falava, ja, Unga, eu tenho unga, fome unga. sim, eu tenho fome sim. E ela perguntava, o que que você quer? E eu falava, eu lembro, nossa, essa história foi engraçada. Um Eu bife falava do assim, tamanho eu da minha quero seus... cabeça. A única coisa que não era vegano naquela casa era o pão, né? Que ela comprou um pão branquinho para mim, porque ela sabia que eu e o pão preto não nos demos muito bem, e comprou uma manteiga para mim, né? E eu cheguei para ela e falei, eu quero o seu, mas eu não sabia falar pão. Gente, para mim, no alemão tem a palavra Brust, Brot, Ai, Prost und Post. E eu confundia tudo. não quero ver Então, o assim, resto. a palavra Brust, Brot, Prost, Post, era para mim, foneticamente falando, tudo igual. Não entendia porra nenhuma. E eu cheguei para ela e falei, o que que você quer? Eu falei, eu quero seus peitos. E ela falou, o quê? Davi, você não pode falar isso? Resumindo, assim, mais ou menos o que eu entendi na época. Por que não? Eu quero seus peitos. Né? E ela falou, não, você não quer os meus peitos. Eu falei, sim, eu quero esses seus peitos, muito gostoso. E ela falou, que louco! Não, você primeiro tem que falar o quanto eu sou linda, o quanto você me quer. Aí você não vai ter um peito, você vai ter os dois. E eu Ai, meu falei, Deus. não entendi nada mesmo. Eu falei, peito quero, muita fome, peito como. E eu não falava buta, porque buta eu sempre me lembrava de puta madre, essas coisas, e falava sempre margarina, porque é igual a palavra, né? Eu quero ich will Brust mit Margarina. Eu queria um peito com uma margarina. E ela falava, que peito com margarina? Davi, eu acho que você não quer peito. Eu falei, sim, eu queria peito muito bom. Ela falou, não, venha na cozinha. Ela foi lá, me levou na cozinha e falou, Davi, você quer isso? E eu falei, sim. Ela falou, Davi, isso aqui é pão, brot. E eu falei, brot. E o que eu falei? Ela falou, você falou isso. Aí mostrou assim os peitos. Eu falei, quero também. Mas desculpa, mas isso me lembrou uma história, porque que na padaria, a padeira lá, a mulher que ficava nos pão, quase me bateu, porque eu não sabia falar a palavra Schwarzbrot. Na Schwarz, also Schwarz, Geschichte, esse tipo de palavra, eu não conseguia pronunciar. Então eu falava pão grande, grosso, Brust. E para mim era tipo, só que eu não falava pão grande, eu falava peito grande. A mulher era uma grandona assim dos peitão, eu cheguei na padaria e falei, Deus. 2 pão grandes, por favor. E a mulher falou, você é louco? Aí todos os outros clientes olhavam para mim, você é louco, não sei o que e tal, você tá falando o quê? Eu falei, nossa, o que essa mulher tá falando? Eu olhei assim, meus trajes, cara, de pobre, eu falei, ela deve estar achando que eu tô pedindo aqui esmola. Eu falei, não, eu queria 2 peitos grandes, eu tenho dinheiro, eu posso pagar. E a mulher ficou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, essa mulher é doida, eu vou sair daqui. Fui no mercado, porque no mercado você não fala com ninguém. Eu só peguei o pão da prateleira, levei para casa, percebi que a mãe não entendeu muito porque que eu comprei o pão no Outlet, no supermercado, e não na padaria, que era melhor de qualidade. Mas depois, quando ela percebeu isso que eu estava falando, queria os peitos dela, ela entendeu. Né? Mas até deu certo, porque a gente acabou tendo um casozinho ali no final, né? Com eles eu já estava meio que combinando para ficar só 6 meses, que era o que ela precisava, depois eu iria trocar de família. E no último mês, assim, a gente andou se dando os pega, foi bem interessante. Aí deu. Pelo menos deu certo. Nossa, a minha experiência foi total, assim, de família. Foi bem montanha-russa mesmo, né? A gente fala que eu opero montanha-russa, mas que nem essa foi Nossa. extrema. E aí depois, o que você fez quando você saiu? Depois, tipo, como já estava confirmado, depois de 6 meses eu ia sair, já sabia disso do Brasil, inclusive eles já falaram na época que eu podia trocar de família, como pelo menos na minha época de informações que eu tinha. Eram só 3 vezes que você poderia trocar de família, uma coisa assim. E eu acabei indo para uma família desse colega, desse André, que acabou vindo para a Alemanha também. Ele já tinha umas outras condições, ele falava muito bem inglês, ele já tinha uma namoradinha também.
E ele falou que tinha uma família, que ele estava querendo sair dessa família para ir para outra, ficar mais próximo da namorada dele. E geograficamente, tinha até um pouco mais de sentido, eu achei que era isso mesmo. Ele falou que as pessoas lá eram super tranquilas e tal, e ele estava precisando de alguém para sair, só ia conseguir sair se tivesse uma outra pessoa. Eu falei, perfeito, deve ser isso mesmo, eu vou para lá. Já não preciso estar procurando tanto, eu não tenho também problemas de estar morando um pouco mais afastado de tudo, porque eu não tenho ninguém. E acabei indo para lá. Foi uma experiência bem desastrosa assim na minha vida, de muito aprendizado também. Principalmente a estrutura da família. O pai tinha 31 anos na época, ele era esse nerd, assim, uma pessoa bem grande. A mãe tinha 25 anos também, a criança tinha 2 anos e meio, se chamava Moritz, e essa mãe, ela passava o dia todo dentro de casa. E ele já falava mais ou menos algumas coisinhas de alemão, então já foi mais fácil a comunicação. Depois de 6 meses, já tinha que ter aprendido de um jeito ou de outro algumas palavras. Nós assinamos um contrato praticamente igual, a família tinha que me pagar assim, a gorjeta, no caso, tinha que pagar o meu curso de alemão e tinha que pagar o bilhete do transporte público, no caso. Para minha surpresa, no primeiro mês, a família já descontou o meu curso de alemão e esse ticket do transporte público já no meu salário. E eu praticamente não tive nada, né? Pois é. E perguntei para ela cadê o meu dinheiro, e ela falou: não, a gente tem que pagar isso para você, então você não vai receber nada. E aí a gente já entrou em conflito. Você, não esqueçamos que, tipo, estudantes de ciências da política, já com o negócio de partido de esquerda, já estava sendo explorado aqui. Como é que pode? Não vai dar muito certo. E aí comecei a criticar algumas coisas do fato de por que eu estou ali, já que a família não precisa de mim, a mãe sempre está em casa, ela não fazia nada além de assistir novela e comer camarão com esse molho de tomate, de ketchup e maionese, sabe? E eu fazia tudo dentro da casa, eu arrumava, eu lavava, eu limpava, tipo, eles nem queriam que eu fosse aos fins de semana viajar, porque elas falavam que eu tinha que me integrar, uma coisa assim. E o problema foi que quando eu fiz isso uma vez com ele, quando eu saí no fim de semana, eles me levaram para um local onde tiveram outras pessoas, com outras crianças, eu tive que cuidar de todas as crianças, trabalhei toda hora, eu não tive um momento de lazer, onde eu sentava, tomava cerveja, eu sentava fazer alguma coisa, eu fiquei todo o tempo com as crianças, e quando eu me separava das crianças por algum momento, por algum motivo, já chegava a mãe com as crianças para me dar. Então eu Socorro. falei, no meu tempo livre eu estou trabalhando. Isso. É. Então eu falei, ó, não vou fazer isso, já foi mais uma questão de guerra. Então a gente começou a sempre estar se discordando um do outro, até que chegou um ponto que eles perceberam que eu estava também procurando família, o pai era um operador de, não sei o que, de internet e tal e tal. E eu me comunicava bem com algumas famílias assim, porque eu usava a internet deles, e de uma hora para outra essa família sumia, desaparecia, não queria mais contato comigo, sabe? E eu comecei a desconfiar que ele estava entrando em contato com as famílias e sabia exatamente o que eu estava vendo ou não na internet, porque ele manjava desses negócios. Então, que eu passei a usar a internet só fora de casa e o contato começou a ser maior. Quando isso aconteceu, a mãe resolveu esconder meu passaporte. E ela falou: olha, se você não faz as coisas de acordo com o que a gente quer, a gente vai denunciar você para as autoridades como uma pessoa ilegal. E eu falei: ah, é? Então vá lá, eu vou falar com a minha embaixada. E liguei para a minha embaixada, expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. E a única coisa que devia da embaixada na época foi: olha, primeiro de tudo, você vai ter que provar que você é brasileiro. E eu não tinha uma experiência com embaixada, com esses trâmites, e eu achei que, olha, o jeito que eu estou falando com você que é indiscutível, dá para ver que eu não sou daqui e que meu português é bom. E eles disseram: não, você tem que provar que você é brasileiro, sua certidão tem que vir autenticada do Brasil, com isso, não sei o que e tal, aí a gente dá um passaporte, não sei o que e tal, não sei o que. Era um trâmite tão burocrático, e eu tinha um problema que no Brasil eu não vivia com a minha família, eu não sabia onde é que a minha mãe estava. Certidão de nascimento, assim, já era uma coisa, ia ser tudo muito difícil, demorar muito. E eu falei: ah, então vou ver o que eu faço aqui, né? E já estava com alguns probleminhas, porque eu fui roubado também dentro do trem da Alemanha, onde levaram meu laptop, levaram minha bolsa, levaram um monte de coisa, mas os documentos eu tinha ficado, porque eu sempre andava com uma bolsinha aqui dentro da camisa e tal. E eu fiquei passando um perrengue durante uns 3, 4 meses, eu fiquei praticamente trabalhando como escravo para essa família, até que eu consegui achar uma outra família, e essa outra família já era na Áustria, porque por questão do tempo não conseguia mais encontrar uma família para ficar 1 mês ou 2 meses. Uhum. E
O único dinheiro que eu tinha ainda sobrando, porque nesses 4 meses eu praticamente não ganhei nada e ficava só me financiando por mim mesmo, com as minhas próprias coisas. E o único dinheiro que eu tinha na época era 80 euros e eu acabei comprando uma passagem de Stuttgart, de Nürtingen, que era próximo de Stuttgart, para Wels, na Áustria. E isso me levou mais ou menos 70 euros e algumas coisas. Me sobraram menos de 10 euros para me comprar água, comida e viajar. Então, quando eu consegui essa família, assim, tipo, na verdade, eu já estava em contato com eles, achando que assim que terminasse esse tempo, eles tinham que me liberar e eu ia direto para a Áustria, porque eu não tinha o mínimo de condição de voltar para o Brasil na época. E aí foi quando ela meio que saiu, acabou me deixando em casa, e eu falei, rapaz, quer saber? Eles não vão voltar agora durante um tempo. Eu desarrumei a casa toda, procurei meu passaporte por tudo que era canto, até que eu achei meu passaporte, fiz minhas malas, escrevi com a família da casa deles mesmos, falavam onde é que mais ou menos onde é que eu estava e tal, assim, quando é que eles precisavam de alguém, falou, olha, você falou que pode chegar daqui a umas 2 semanas, mas se você quiser chegar amanhã, pode. E eu escrevi para eles, então eu chego amanhã, porque na Áustria eu podia entrar na Áustria como turista e ter uns Uhum. 3 meses aí para dar entrada no visto também. Então não tinha tanto estresse com essa questão de já ter um visto. Quando eu achei isso, escrevi para eles e falaram, se você quiser chegar amanhã, pode vir. E eu escrevi de volta. Perfeito, então eu vou amanhã. Só que o problema foi que eles mandaram os e-mails, não estavam com a confiança de que eu ia realmente ir amanhã. E eles não viam e-mails no fim de semana. Isso era uma sexta-feira, sabe? E para mim já estavam lá me esperando, não sei o que e tal. Fui na delegacia e tentei explicar tudo o que aconteceu, que eu estava já passando durante um tempo. O policial, ele foi até bacana comigo na época. Eu sei que hoje teria muito mais direitos do que naquela época, mas como eu não falava, eu acho que o policial meu que protegeu a família em si, ele chegou para mim e falou, olha, seu Mesquita, papai, isso é uma acusação muito séria, a gente acredita em você, mas a gente tem que apurar, tem que fazer muita coisa. Você está denunciando uma pessoa e se esse negócio for para frente, a pessoa vai ter o direito também de se defender. Ela fala muito bem alemão, ela conhece as nossas leis e você não. Caso você perca esse julgamento, que existe uma chance ou uma coisa assim, se você não consiga provar do que você está falando, vão ter consequências para você também. Você quer levar isso adiante ou você quer que a gente fale aqui, olha, então, qual é o seu objetivo falando isso? Você quer que ela seja presa? Eu falei, olha, eu quero ir embora e pelo que eu conheço dessa pessoa, ela provavelmente pode fazer alguma coisa contra mim, dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não sei o que e tal, não sei. Ele falou, então Uhum. a gente pega e faz o seguinte, a gente conversa e fala mais ou menos o que é as coisas, e se ela tentar fazer alguma coisa desse tipo, a gente dá um gelo nela. Mais ou menos uma conversa meio que nesse termo. Uhum. Hoje, provavelmente, eu sei que os meus direitos seriam bem diferentes, mas na época eu estava sozinho, a internet não era uma coisa assim que você consegue se comunicar com pessoas muito rápido. Uhum. Era caro também estar ligando para as pessoas com telefone, essas coisas e tal. É. E dali direto eu já fui para a estação. A gente também não pensava muito nessas coisas. Naquela época eu não tenho noção de quais eram meus direitos, direito de au pair. Não sabia, não tinha noção. E a gente também não tinha essa muita troca de informação que tem hoje. Você consegue pesquisar qualquer coisa na internet. Eu sempre É, hoje em dia é mais fácil. e acabei indo para a Áustria. Cheguei na Áustria no sábado à tarde. A família não estava lá. Fiquei esperando nessa estação. Fiquei muito tempo sozinho lá. Com as minhas bagagens não chegava ninguém. Sempre tive essa noção de que na Europa é tudo muito sinalizado. E eu falei, eles moram numa cidade não tão longe daqui, pelo que eu vi no mapa. Eu vou andando. E fui andando no meio da estrada, só que a Áustria é muito diferente da Alemanha. A Áustria é muito mais rural. E eu acabei passando assim, por umas fazendas, sabe? Que, tipo, não tinha fim. E eu falando, meu Deus do céu, eu não achava as placas. Eu falei, antes que eu me perda, é melhor eu voltar. Hum. Voltei, tentei ligar para uma amiga minha na Alemanha, que é alemã, fala português. Só que, tipo, eu tinha 2 euros e alguma coisa de moeda. Coloquei e falei, alô, amiga, tô com um problema aqui. Aconteceu isso. Caiu a ligação. Deu aquele desespero, eu passei, porra, no Brasil passei muita dificuldade na minha infância, consegui crescer um pouco quando eu tive o nome lá em Fortaleza, resolvi deixar tudo para sair, sabe? E agora estou passando por isso, não, o que é que vai acontecer? Fiquei meio que desesperado, dei uma choradinha, dei uma dormidinha lá onde eu estava,
E aí, de repente, alguém pega e bate aqui na minha mão e falou: Ah, você que é o Davi? Nossa, era a família, eu quase abracei assim a mulher, sabe? E ela falou que acabou vendo um e-mail, que pediu desculpa. Normalmente eles não veem e-mail no fim de semana, mas alguém da firma deles ligaram para eles falando que tinha uma coisa urgente, que eles tinham que ver um e-mail. Eles foram lá e veio que eu tinha escrito e falou: Não, ele não vai, Gente, que tá? sorte. E acabou indo lá, né? Falei assim que meu São Jorge ali tá bem Olha, forte, né? é o anjo da guarda dos au pairs, é o que mais trabalha. Essa família eu já estava meio que vacinado, eu já estava muito assim com eles, sabe? Eu fui muito fechado, eu fui muito reluzente com os meus direitos. Por exemplo, eu tive um problema com o pai que tudo que eu via na internet eu apagava. Hum, E o pai de vez em quando olhava que as crianças, naquela época era bem mais fácil, assim, alguém ter um controle, onde é que estava o negócio e tal, é. de olhar. E teve uma época que ele perguntou assim, por que que você apaga tudo? O que que você anda vendo na internet? Ah, E eu falei para ele, eu falava, olha, isso não é da sua conta, é o meu direito, eu tenho de ver minhas coisas privadas e é isso. Né? Então, assim, já foi um certo ponto de conflito. Ele falou, ah, você está vendo pornografia na internet, não sei o que. Eu falei, mesmo se eu estivesse vendo pornografia, não está no meu direito. Não era nada disso, mas qualquer coisinha assim eu já estava meio que já naquele estava com o pé negócio, vou me atrás. defender, não vou deixar acontecer. É. Essa família foi muito boa, acabei quase ficando um ano todo com eles. Não fiquei um ano todo com eles porque quando a gente estava no 10º mês, na Áustria apareceu uma nova regra para o pé, uma coisa mais legalizada, eu ia ganhar quase 50 euros a mais do que se ganha, ia ter um pouco mais de direito ao seguro de saúde, não precisava ser o mais relé que se tinha que ser um seguro de saúde bom, e a família mesmo sendo rica, da onde eu estava, assim, com os padrões europeus, que eu já conhecia na época, eles eram muito bem de vida, mas eles chegaram para mim e falaram assim, olha, Davi, é nova regra aí, são só 2 meses, mas a gente não quer pagar isso, não. A gente vai preferir trazer uma pessoa da Polônia, por exemplo, que ela não precisa de visto para estar aqui, não precisa nem de contrato para ser o pé para estar aqui, então a gente vai É. poder pagar ela alguma coisa que a gente quer. É. E meio que chutaram a minha bunda, assim, né? E na época, como eu Gosta, já né? tava, conheci uma menina, namorando um pouco com ela, na verdade, eu sei que eu só fiquei com uma mulher na Áustria durante o tempo. Quer dizer, eu dei uns beijinhos em 2 ou 3, mas passei a namorar essa menina e depois ficou só com ela. Então eles falaram, ah, Davi, então vem pra cá, fica aqui um pouco com a gente e vê o que que você faz. E nisso eu fiquei me programando para ir para Inglaterra, onde eu fui lá, também morei com a Lívia, encontrei essa pessoa de novo, que o André, esse amigão, estava lá também, que tive até uns problemas com ele também na Inglaterra. Amiga, entre aspas, né? De indicar É, aquela é. família. Olha, eu sempre procuro ver assim as coisas boas nas pessoas. Talvez, como foi a primeira família dele, como ele falava muito bem inglês, como ele poderia talvez se defender. Você chega assim com outro status já falando uma certa língua. E dependendo de onde seja, quando você vem e fala muito bem inglês, as pessoas já ficam, tá, não é qualquer um, sabe? Ah, E pode pode ser ser. que a experiência dele tenha realmente sido completamente diferente, mas foi um pouco estranho, assim. Realmente ele morava muito longe dessa namoradinha dele. Então fazia muito sentido, sabe? Ele falou na época que teve uns problemas com ela, mas que não era tão assim grave como foram os meus. E ele até falou na época que talvez era pelo meu caráter, pelas essas coisas de eu ser revolucionário, de não querer ser oprimido e tal, que a gente tenha entrado em conflito e tenha escalado da maneira que escalou. Eu não acho, eu acho que realmente ele já sabia no que ele estava me colocando, tanto que para ser mais fácil para ele, foi mais fácil arranjar alguém que substituísse, porque senão ia demorar um pouquinho mais. Mas enfim, foi a vida, foi uma experiência. Não quero passar por aquilo de novo. E acho que hoje, se a gente tivesse um tanto de informações que a gente pode ter, pode procurar, inclusive sobre famílias, eu sempre digo, para mim, assim, pelo menos o meu sentimento, quando você vai por agência de au pair, se a família tem problema com você, você é trocado muito rápido. Se você tem um problema com a família, mas é a pessoa que faz, então, sabe, as coisas são muito lentas. Não sei, naquela época a gente era meio que a gente se juntava, trocava experiência, mas era meio que cada um por si, porque era muito distante e a comunicação não era tão rápida quanto hoje. Ai, ninguém tinha dinheiro. A gente continua não tendo, né? Mas eu acho que Também a gente, ninguém sabia. Cara, pensa em alguma pessoa da nossa época que sabia as regras, os nossos direitos, com quem que a gente reclamava se tivesse um problema. Eu não tenho ideia. a gente olhava para a dona do site do Orkut, achava que ela tinha do grupo, né? Tinha Achava não. que ela deve saber alguma coisa, pô. Tinha não, moço. Eu sabia não. Graças a Deus, hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à informação e à Uhum. comunicação, né?
Porque você É. tem um WhatsApp ali, um chip com internet, você tá ali, você paga uma chamada aqui, pronto, acabou, sabe? É tudo tão mais rápido. A gente sempre fala, eu e a Lívia, como é que a gente sobrevivia sem, tipo, Não Google sei, Maps, assim, gente, sabe? não sei. Como Não é que a tenho gente ideia. andava nos lugares do nada, sem um mapa? Não O tenho meu ideia. mapa era sempre quando eu comprava a passagem do trem, né? Porque falava lá os pontos que você tinha a troca e o horário que você tinha do Atrás, lado. É. Então, É, assim, sempre que eu comprava o cartão, você tinha tudo bem direitinho. mas também, como você falou antes, né? Na Europa tudo muito bem sinalizado normalmente, né? Mas mesmo assim, gente, nossa, E de morar entre a Alemanha e na Áustria, quais que são as grandes diferenças que você viveu, assim, questão de comida, cultura, né, dos países? pessoas. Bem, dependendo de onde você vive, a Áustria é um país assim um pouco mais, eu não diria no caso bem rural, eu acho que é um país assim muito pequeno e tem muitas poucas cidades que são, tem Viena e o resto. Eu moro na segunda maior cidade de Graz, mas aqui para mim é uma vila, sabe? Tipo, continua sendo uma vilinha, até interessante e tal. Diferenças entre a Alemanha e a Áustria. Para mim, naquela época, pelo menos, a Alemanha era um país um pouco mais aberto com suas leis, mas com a possibilidade de você encontrar discriminação na rua bem mais fácil. Eu já fui muito discriminado na Alemanha, já briguei, não briguei assim, né, mas já levei gritos de algumas pessoas por só ser estrangeiro. Sempre na Alemanha eu fui controlado pela polícia e o controle da polícia é sempre aquela de chegar para você e perguntar: cadê seu passaporte? Então, já com essa ideia de que tipo, você não é alemão, você é estrangeiro, já a primeira coisa que pede é um passaporte, para mim sempre foi muito bruto, sabe? Você já me Uhum. dava aquela ideia: olha, você não é daqui, eu já sei que você não é daqui, cadê seu passaporte? E da maneira que eles faziam o controle, também não chegava a ser uma polícia do Brasil, nem de comparação, por isso que a gente tirava isso meio que de fichinha. Na Áustria, por outro lado, eu só lembro desses. Se você colocar tudo assim, eu já ando pela Áustria já tem 16 anos e vivo aqui agora direto já tem 11, 12 anos, eu só sofri uma vez assim, uma discriminação na rua na qual eu entendi que aquilo era uma discriminação e me joguei de contra com aquilo, né? Já fui me debater, fui me defender. Eu acho que aqui o governo, as leis são bem mais fechadas para migração, para estrangeiro, esse tipo de coisa, mas você não encontra com muita facilidade discriminação na rua. Tem um porém, não porque o país não seja um país racista, no caso. Eu acho também assim, a Alemanha não é racista, mas você vai ter sempre uns cuzões em algum lugar, né? Uhum, uhum. Os cuzões da Áustria são mais tímidos, no caso. Eles falam mais nas suas costas, eles não falam na sua frente. E eu sempre digo para qualquer pessoa que sofreu algum tipo de discriminação na Europa em si, se você consegue falar a língua e se proteger, no caso, o que mais torna a situação toda muito interessante é quando você é calmo e quando você pergunta assim, por que você está nervoso? Nunca entendi por que as pessoas ficam tão fora de si quando eles chegam a fazer algum comentário racista ou quando você fala um pouco alto com você por qualquer outro motivo, você fala: calma, amigo, você não quer discutir com uma pessoa civilizada? Por que você é tão nervoso? O que está acontecendo? Desmonta, né, a pessoa. Totalmente, mas eu acho que assim, isso para mim foi a Alemanha é mais aberta com as leis, mas algumas pessoas são fechadas e você pode vivenciar isso na rua. Na Áustria, eu achei que as leis são mais fechadas para você, mas questão de discriminação é muito rara. Não que não exista, mas às vezes é meio como eu falei, pelas suas costas. A comida. No Brasil, a comida é muito diversificada. Você tem muita coisa, muita variedade, muitas opções e muita coisa fresca também. Aqui, a É. cidadezinha que eu moro, ela é muito limitada. Eu posso dar 8 tipos de comida que existe, não vai ter mais, sabe? E tudo que é meio que derivado disso tem mais ou menos o mesmo sabor, assim. É um pouco triste, eu acho, nessa coisa. Mas não deixa de ser gostosa. Tem muita coisa gostosa, é tudo um pouco muito fat, mas agora você tem esse negócio de vegano, de não sei o quê, de papapá por todo canto, que passa a ser um pouquinho gostoso, mas você percebe que no Brasil talvez isso seria melhor porque os produtos seriam mais frescos. As pessoas aqui, elas são meio retraídas, são meio fechadas. Eu acho que nos dois países é a mesma coisa, é muito difícil assim você fazer amizades, mas quando você faz amizades, são amizades bem sinceras, assim, são É, bem verdade. até você ter um relacionamento, relacionamento terminar e todo mundo vai escolher um lado, se escolher o lado da outra pessoa, já era. Então você tem que começar tudo de novo. Ai, esse saco, eu já não tenho mais paciência para ir em festinha, falar: eu sou um amigo, vamos ser amiguinho. É foda, né? É Conheci foda. muito bem. A Áustria é um país bem interessante para você ser au pair. Aqui você tem várias
possibilidades, mas aquela coisa, se você não vai a Viena, então você já tem que estar preparado para um país pequeno, é um país que seja um pouco difícil você conseguir alguns amigos, você tem que se esforçar. E você só consegue se esforçar se você tem ideia que, tipo, cara, essas coisas que não gostam, você marca alguma coisa e chega atrasado, isso aqui não vai rolar. Algumas coisas você tem que ser um pouco consequente. Você não está na sua casa, você está no seu país, então você tem que se adequar. Eu sempre digo, eu sou um brasileiro na minha casa, mas fora eu me adequo às regras do país. Do Esse jeitinho país. brasileiro esse jeitinho brasileiro fica aqui comigo dentro de casa. A gente tem que respeitar a casa dos outros, né? Dançar É. conforme a música. Você tá num país diferente, você tem que seguir aquelas regras e é para isso que você se jogou no mundo, né, gente? Qual o recadinho que você daria para as meninas agora? Então, meninos, eu sei que assim, se vocês estiverem nesse ponto que eu me quadro, por exemplo, o hotel é uma experiência muito boa, foi uma experiência também para a vida, assim, eu acho que eu estaria muito preparado para ser um pai e ajudar minha parceira também nessa questão de não só, eu sou o pai e ela que cuide. E outra coisa, se vocês se enquadram assim no meu perfil, tipo, eu não sou a pessoa mais linda do mundo, mas quando você chega na Alemanha ou na Áustria ou onde quer que seja, você acha com o tempo que, nossa, agora você passou a ser uma pessoa bonita, sabe? Para mim era a coisa mais interessante que eu tinha a noção, pelo menos tinha a ideia de que eu podia pegar qualquer mulher que eu quisesse, aquela coisa bem machista, eu sou o rei da cocada preta, eu vou pegar você hoje, até você perceber que, na verdade, você não está pegando ninguém, você só é pegado. Por quê? Porque as mulheres aqui já são sempre mais bem independentes, elas colocam sempre carreira acima de tudo, o relacionamento às vezes pode atrapalhar. Nós entendemos isso porque somos sul-americanos e colocamos sempre o relacionamento como sendo o pilar principal da nossa casa. E aqui não, Uhum. aqui é uma telinha, uma janela, uma coisinha desse tipo. E então, quando a mulher ela vê um latino, ela pensa muito, aquele carinha ali é um cara que nunca diz não. Então, tipo, você se acha o cara gostosão, bonitão, pode pegar qualquer um, quando na verdade é você que está sendo pego, e quando você precisar formar algum laço, algum tipo de coisa, essa pessoa não vai estar ali. E eu tenho que falar sinceramente, eu me apaixonava toda semana, achava que estava, sei lá, não sabia falar nada, e É quando eu encontrava verdade. alguém que falava, comunicasse comigo, falava um pouquinho de espanhol, qualquer coisa, eu me sentia tão seguro ali, já tentar ficar próximo da pessoa, não porque eu amava ou alguma coisa do tipo, mas porque era a única pessoa que conseguia me conectar e a gente teve uma coisa mais íntima e tal. E quando as pessoas percebiam, que esse cara tá querendo grudar aqui, mano, sai fora, não, foi um erro, voltei com meu namorado, alguma coisa do tipo. Ou seja, eu fui usado como arma de vingança para fazer um Pô, mal ao seu namorado. E agora ele volta para você, você me deixa de lado. Nossa, porque eu tive meu coração partido. Preciso dizer, mas que foi? Ah, verdade, verdade. Peraí, Davi, deixa eu só perguntar uma coisa. Tá ficando meio longo, mas deixa eu te perguntar, por que que você veio para Inglaterra depois da Áustria? Posso falar que você veio como turista? Que eu queria contar só que, tipo, Uhum. porque tem muita gente que acha que vou para Londres como turista, vou pegar trabalho, não sei o que, vai ser super tranquilo. Não é tranquilo, né? Nossa, isso era para um outro podcast, mas enfim. O motivo de eu ter ido para Londres foi que eu já estava aqui, aprendi mais ou menos o alemão, também mudei muita coisa da minha forma de pensar, vi que o quão necessário era o inglês, e eu só conseguiria aprender inglês se realmente fosse para um país que falasse inglês. Como a Inglaterra está muito próximo, tínhamos um André que já estava morando lá e falou, olha, que eu estou numa casa, você pode ficar aqui, aqui você vem, paga lá o seu curso de estudante para ficar como estudante e ver o que é que rola. E eu falei, pode ser uma boa. Eu juntei um dinheirinho nesse tempo, fui para lá e paguei até um curso de inglês, mas eu só fui um dia, só para chegar lá e pagar em dinheiro e assinar é. meu nome e depois não consegui voltar porque no Londres era muito caro, eu tinha que estar trabalhando e tipo sem É. falar nada, o trabalho que você pega, puf. Mas essa foi geralmente a ideia, geralmente para aprender inglês mesmo, mas sinceramente eu não consegui ir para um curso de inglês porque era muito caro, eu tinha sempre que estar trabalhando. E é foda, porque aqui eu lembro que você trabalhava muito, 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 porque realmente é a realidade daqui, né? Você tem que trabalhar muito, ainda mais quando você não fala inglês, porque você tem que pegar uns trabalhos que pagam muito pouco, então você tem que trabalhar muito para conseguir sustentar. E hoje em dia tá mais difícil ainda, porque hoje em dia até os trabalhos que você pegava antigamente sem visto, hoje em dia não rola mais. A imigração vai apertando, apertando e, nossa, eu e o Davi, a gente teve uma fase que a gente estava tão pobre, que a gente alugou um quarto junto. A gente dividia até a cama. Mas não era nada demais, o Davi era como se fosse meu irmão.
Mas, gente, a gente era tão pobre, mas a gente se divertia Rapaz, mas eu tanto. fico pensando, por que que a gente não, sei lá, não deu uma só para ver como é que era, né? Nunca passou nem pela cabeça isso. Ah, não, Que você tinha a louco, velho. Lúcia e a gente ainda tava no E tava Couchsurfing. casadinho, É, e a gente ainda era. tava no Couchsurfing. Lembra que, gente, o Couchsurfing, para quem não conhece, é um site que ele ainda funciona, mas já muda bastante. Antigamente a gente participava muito, ia a eventos, né, do Couchsurfing, e a gente colocava lá nosso quarto, né, quem tivesse viajando e precisasse de um lugar para ficar, a gente oferecia. E a gente também ficava na casa das pessoas quando a gente viajava. Só que era assim, era só homem que me escrevia, era só mulher que escrevia pro Davi. Gente, eu sempre lembro, Mas é a lógica do Couchsurfing, né? cada maluco que a gente hospedou, não foi? Não lembra aquele alemão? Um alemão que você achou Sim, que eu fosse nossa, pegar e que você, ai, ficou lá vou na. deixar vocês Nossa. sozinhos. Eu, não, Ai, eu vou dormir lá no sofá, lá em cima, vocês se virem aí, são eu adultos, não, era muito Gabi, vem irritante. aqui. Nossa Senhora. Ai, gente, socorro. Mas eu Ai, só que queria contar que a louco. gente era pobre, mas a É. gente se divertia, né? Inclusive, existe um vídeo ainda no YouTube. Numa época, a gente não tinha dinheiro, juntou todo mundo e juntou todo o dinheirinho assim, que eu tinha de 1 centavo, e a gente foi para o supermercado para trocar isso no voucher para comprar comida para fazer uma macarronada para todo mundo em casa. É porque tem uma maquininha no supermercado que você joga lá todas as suas moedas e aí ele conta todas as moedas e te dá o dinheiro. Eu usei, cara, eu tinha 2 latinhas de Nescau aqui cheia de moeda há anos, 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 anos. Outro dia eu fui lá levar na maquininha, tinha 30 pilas. Ó, 30 Tá pounds, vendo? gente. imagina naquela época isso Comprei tudo, uma air hein? fryer, comprei uma air fryer. Porra. Naquela época a gente fez uma macarronada para, sei lá, 4 ou 5 pessoas com Aham, 7, 8 pounds. foi isso Tava. mesmo. Ai, muito Gente, bom, mas gente. Que né? vida boa. Mas foi essa época que o Davi ficou em Londres. Quanto tempo você ficou em Londres? Chegou quase 2 anos, não sei, 2 por aí. anos? Até que durou. É, Davi foi, nossa, Davi teve um monte de trabalho, foi chefe. Lembra quando você foi chefe de um restaurante? Fui primeiro comi, aí fui subindo, subindo, cheguei a ser sous-chefe do restaurante que eu trabalhava. Isso foi o ponto que eu fui embora depois, né? Porque tava dando já tem tudo muito certo, pelo menos no restaurante, e daí a gente teve uma crítica muito boa e eu que estava coordenando a cozinha nessa época. E infelizmente o gerente, que era um francês e me conhecia, ele falou: Davi, não vai colocar seu nome na crítica porque você tá ilegal. Ele É. sabia, era o único do local que sabia que eu estava ilegal lá. E disse assim, mano, então se você vai atrair os críticos, você vai atrair as pessoas que vão vir para comer a sua comida. E isso é uma atração que, tipo, não vai ser bom para você. As pessoas vão perguntar quem é essa pessoa, tá ligado? E Olha, daí isso me deixou muito, muito, muito triste, porque, tipo, eu trabalhava feito um condenado, mas gostava muito do que estava fazendo na época. E daí foi que eu resolvi voltar pro Brasil. Juntei um dinheiro e falei, vou virar o novo Gordon Ramsay lá em Fortaleza, vou arrasar com tudo. E acabei voltando. aí você foi pro Brasil. Foi, depois eu vi que alguns meses que não dava pra mim, não tinha que sair de lá. Aí voltou pra Áustria. E aí Aí, você voltou para a Áustria e você voltou para a Áustria com visto? Então, desde que eu saí da Áustria, eu tava namorando com essa menina da Áustria, e essa menina da Áustria depois foi comigo pro Brasil, ficou um tempo, e nós conversamos e pensamos para onde vamos agora. Ela já estava mais ou menos com a vida dela meio que planejada aqui, e eu falei, eu posso me enquadrar aí dentro desses planos, mas eu só fico na Áustria se eu conseguir uma vaga na universidade. Porque o meu curso aqui não era reconhecido e eu pensei, eu vou ser só mais um estrangeiro lá fazendo esses trabalhos que todo estrangeiro aqui faz. Eu não queria isso para mim e fiquei num perrengue de 3 anos para conseguir o visto. Quando eu consegui uma vaga na faculdade, quando eu consegui o visto para estudante, eu vim para a Áustria. E depois que eu estava um tempo na Áustria, que a gente casou. E Ah, a gente ficou 16 anos juntos e 11 anos casados. uau, Terminou tem 2 anos. pecado. Vamos pular essa parte. Mas então você está na Áustria e agora você resolveu ficar por aí mesmo. Tô aqui fazendo minhas coisinhas, sobrevivendo como sempre. E, sei lá, tô aqui. Se algum pet tiver aqui em Graça, quiser algumas coisas, sei lá, mostrar algumas dicas, pode entrar em contato aí que a gente. Gente, é tanto BO aqui na vida do Davi. Mas deu tudo certo no final, ó. Olha aí. Tanta coisa aconteceu que deu certo no final, graças a Deus. Mas assim, se alguém chegasse para você agora, um rapaz de 18 anos, e falasse, eu quero ser au pair, o que você faria? Qual que é
o conselho. Eu sempre digo, informe-se muito, não só sobre os seus direitos, mas principalmente sobre a família, tente achar a família para onde você está indo. Tente sempre deixar tudo bem claro dentro do contrato, o que são suas tarefas, os seus deveres e também os deveres e as obrigações da família para com você. E tente falar o mínimo, talvez, da língua ajude. Acho que hoje é bem mais fácil esses cursos online ou coisa, mas sei lá, você conseguir montar algumas frasezinhas, eu sou esse, eu quero aquilo, eu tô aquilo, já ajuda com muito perrengue, sabe? É Se importante. você não tiver uma outra coisa. Mas acho que é mais isso, é informação sobre os seus deveres e suas obrigações e também o da família e deixar tudo isso bem claro antes de você viajar. Você fala assim, mano, tá bom, isso aqui não tá muito claro assim, eles querem que eu faça isso um pouquinho a mais. Cara, um pouquinho mais de paciência, talvez você encontre uma família que se Uhum. enquadra realmente naquilo que você está precisando. Você querer fazer isso porque está querendo vir, está querendo sair, está Tá querendo na fazer as pressa, coisas né? logo, você pode passar depois por uma experiência ruim aqui. Acho que esse é o conselho que todo mundo dá. Conversa bastante com a família. E se todo mundo está dando é porque tem um motivo, né? Pois é, todo mundo passa É, perrengue. se todo mundo está dando o mesmo conselho, eu acho que Acho que tem uma, uma red flag aí, deve ter por algum motivo. Não, realmente, acho que a preparação é a chave do negócio mesmo, né? Com certeza. Ter calma, né? não é garantia de nada, mas pelo menos você já está no bom caminho. E também não se deixar assustar por muita coisa assim, porque você vai passar alguns perrengues aqui, principalmente quando você não é, sei lá, você tem boas condições no Brasil, ou você não tem boas condições no Brasil. Os perrengues que vocês vão passar aqui é praticamente os que vocês não estão habituados lá no Uhum. Brasil. E isso vai ajudar você muito na sua vida como pessoa, vai transformar, assim, o pé é uma experiência muito, muito, muito boa. Você aprende a se conhecer bastante. É. Eu acho que vale muito a pena. Assim, naturalmente, quando você se prepara para aquilo e tenta tudo fazer assim dentro do que tinha, mas sempre esteja um pouco preparado para coisas abruptas que podem acontecer, assim, que não estão dentro dos seus planos, ou seja, não é garantia de que vai estar tudo certo, mesmo quando você prepara tudo direitinho, mas também não é garantia que vai dar nada errado, sabe? Mas só É. ter isso em mente é uma experiência muito boa. Eu acho que vale muito a pena. E O Davi é o típico que entrou no nosso grupo do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É. rapaz, se você conseguir fazer a metade, arrocha, meu filho, sabe? É uma experiência boa. Aqui eu falei, no amor e na guerra vale tudo, tá ligado? Eu também já saí correndo das férias com a família no sul da França, peguei o trem da França para a Alemanha sem passaporte, sem dinheiro, que eu tinha dinheiro para comprar uma. Ai, gente, Gente, nossa. mas essa história é parte do pacote au pair. Dormir na estação, viajar sem dinheiro. Mas eu acho que o meu grande erro, eu acho que o do Davi também foi nunca, nunca, nunca dê seu passaporte para ninguém. Sempre mantenha seu passaporte com você. É. E ainda mais que hoje você está dentro, pelo menos na Alemanha e na Áustria, o seu visto é um cartão. Então você não precisa nem estar andando com o seu passaporte quando você está na rua. Você leva só esse cartãozinho que é o seu visto. Tendo algum controle, alguma coisa do tipo, você apresenta esse cartão, sabe? Ah, é? Um dia eu falo para vocês a história da Love Parade, dessa viagem, da onde eu morava até Frankfurt, de Frankfurt para Love Parade. Nossa Senhora, foi um cabaré enorme. Ai, nunca vou esquecer, mas falo isso no outro dia. Depois a gente faz um volume 2, perrengues de au pair na Áustria. Ou perrengues de au pair na Alemanha. Ou na Europa, né? Vamos globalizar isso. A gente está precisando de mais episódio mesmo. Então vamos fazer uma coisa assim, um perrengue de au pair pela Europa. Aí a gente conta as histórias. Faz o Tipo, só de pé. apanhado. Acho bom, acho bom. Mas eu Curti. não sei se enquadraria no perrengue, Vou mas anotar. foi mais ou menos perrengue assim. Lógico que é perrengue, tipo. Você lembra quando tinha aqueles schönes Wochenende, que você pegava o trem, que você, no Ainda final de tem. semana, você tinha que pegar Sim, sim. 30 mil trens, que você tem que ficar pulando de um para o outro, assim, só para chegar no seu ponto final. Davi, muitíssimo obrigada por ter vindo no nosso podcast. Que honra ter você por aqui. A honra foi minha, um prazer muito grande. Ó, gente, nós três aqui somos a prova que o au pair traz muita coisa boa. Que olha só, são muitos anos de amizade. E abre portas, né? Pois é, todo mundo morando na Europa. Fecha algumas também, né? Fecha algumas portas, abre algumas janelas. Quando você não acha nenhum, você abre um buraco ali no telhado, mas alguma coisa se abre.
Adorei, Davi. Muito Ai, obrigada. Tá bom. Adorei. A gente está aqui já pensando numa parte 2, hein? Tá certo, então. Eu estou aqui sempre à disposição. Então, meninas, boa noite. Foi um prazer revê-las. Lívia, como sempre. Cíntia, foi um prazer. A gente não se vê há tanto tempo. Ai, que Até a ótimo, próxima, gente. então. Adorei demais. Ri horrores. Adoro esses gente, minha barriga tá episódios que eu doendo de começo a tanto rir. rir. Só faltou tomar uma cervejinha, né? No próximo, o próximo. Tá Valeu, bom, gente. então. Beijo, meninas. Tchau.